Boa noite. Vamos lá. Mandar um recado aí para o pessoal para a gente começar. Um, dois, três. Boa noite, Leidiane. Tudo bem? Tudo tranquila? Muito bem. Vamos dar mais um tempinho aí, mais uns. Estamos na hora, né? Estamos na hora. Sim, fala, Gilvan. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Diga. O senhor colocou no YouTube lá aquela última aula Sim, da resolução das questões? sim. Eu acho que eu não coloquei foi no Google Classroom. Acho não, foi isso mesmo. Eu subi para o YouTube, mas não coloquei lá. Poxa. Beleza. Não, Vamos aqui. foi só para confirmar mesmo, porque... Não, pronto, não, mas vamos fazer isso já, que a gente já está por aqui, a gente já... Beleza. Puxa. E postamos ali, porque eu acho que eu só subi o material ou... Deixa eu me dar uma olhada aqui. Acho que talvez não, mas tudo bem, vamos lá. Ok. Muito bem. Quem teve a curiosidade de olhar aquele material que eu mandei? Não, foi porque eu estava refazendo as questões. Não as questões, a escritura de emissão. Quem viu esse documento enviado? Não, mas a aula que eu estou falando é aquela que o senhor corrigiu as questões que a gente fez na última aula. Isso. Eu fui procurar para revisar, aí eu acabei não encontrando. Não, eu subi ela hoje, tá? Se você procurou antes de hoje... Foi ontem. Então foi por isso. Eu subi ela hoje pela manhã, se não me falha a memória. Beleza. Então tá Beleza? certo. Tranquilo. Pronto. Mandei hoje também pela tarde, sei que mandei até um pouco tarde demais, um documento para vocês, uma escritura de emissão. Não sei quantos viram. Isso, estou vendo agora. Característica das debêntures, exatamente, Leide. A gente vai trabalhar hoje com esse documento, nós falamos aí nas nossas últimas aulas a respeito dos títulos de dívida. E aí, lembrando apenas, né, que uma empresa, quando tem uma oportunidade de investimento, por exemplo, ela pode emitir um título de dívida para financiar a sua atividade. Então, uma empresa, para financiar a sua atividade real, ela pode usar a emissão de títulos de dívida e a emissão de títulos de capital. Nas nossas duas últimas aulas, nós trabalhamos os títulos de dívida. Aí vimos que o título pode ser um título de vencimento único, no caso, uma nota promissória, ou pode ser um título que tenha uma característica diferente, tá? Então, pagamento de juros regulares
pagamento de juros regulares e indexação ou ganho em cima de um indexador, como, por exemplo, o DI, o IGPM, o IPCA. A gente chegou a falar alguns exemplos, inclusive eu até abri o Tesouro Direto aqui também, só para a gente ficar com aquela referência que a gente vem trabalhando, né? Aqueles diferentes títulos e a sua dinâmica de mercado. E aí hoje a gente vai, vamos falar assim, olhar na perspectiva prática tudo isso que a gente falou. Então a gente viu o conceito de um título de dívida, vimos os seus diferentes formatos, um vencimento só, diferentes vencimentos com pagamento de juro de cupom, diferentes vencimentos, pagamento de juro de cupom e indexação. E aí, essa relação matemática, a gente diz que a gente tem a curva do papel ou a curva do título. E aí, é claro, um título de dívida, tal como um título de capital, ele vai flutuar ao redor do seu valor justo. Então, é claro, ele vai se ajustar a mais ou a menos, dependendo de alguns fatores, como taxa de juros, aumento e redução da taxa de juros, ou prêmio por risco daquele ativo. Lembrando, o retorno exigido é igual a uma taxa sem risco mais um prêmio por risco. Deixa eu ver aqui. Estou acessando a minha... Acessando a minha página do Tesouro Direto, aqui, para a gente colocar. Muito bem. Pronto, muito bem. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar esse documento. Então, peço que, se não abriram ainda, por favor, abram esse documento, que está lá no Google Classroom, que é a escritura de emissão. E eu já vou fazer aqui o meu compartilhamento. Começamos aqui pelo Tesouro Direto, né? Aqueles títulos, não sei se lembram, aquele título de 2031, que estava na nossa primeira aula, se não me engana a memória, 9,80 e pouco, quase 10. E naquele dia eu falei para vocês, comprem esse título aí se quiser ganhar dinheiro, né? Então você vê, de lá para cá, o título veio de 9 e alguma coisa para 7,86. Tá? Não sei quantos aqui estão lembrados ou recordados disso. E aí a gente falou um pouco a respeito desses valores, né? O valor do título inteiro, e aqui é uma fração mínima do título que você, para comprar ou vender esse título, você vai usar esse valor como referência, ok? Então, o que a gente vai ter? A gente tem uma taxa de juros, e aí essa rentabilidade aqui é a rentabilidade exigida pelo mercado para aplicar
em títulos que tenham esse grau de risco. Beleza? Legal. Só que o título, cada título, ele tem, eu diria assim, um documento, e esse documento é o documento que rege esse título. É o documento que diz tudo a respeito deste título, e esse documento é a escritura de emissão. E a gente tem aqui, né? Então, vou puxar aqui, ó, e acho que já falei para vocês, agora vou compartilhar minha tela, você já está compartilhada, vocês já estão vendo a minha tela. Então, vejam, aquele título de dívida ou um título de dívida que é ofertada para o público investidor a partir de um material publicitário que a gente chama prospecto de emissão. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ter o que a gente vai dizer, o documento comercial desse título, ok? Então, esse título, ele vai ser oferecido para o público investidor. Então, aqui a gente tem um prospecto, e esse aqui, no caso, ainda é o prospecto preliminar de distribuição pública, né, de uma debênture simples, ou seja, ela não é conversível em ação. E aí, antes que a gente avance, uma debênture é um título de dívida. E aí, como é que é o processo? A empresa vai emitir um título de dívida, tá? No caso aqui, a CEMIG. Não sei quantos aí conhecem a CEMIG. A CEMIG é uma... A CEMIG é uma empresa semelhante à CELP, tá? Só que eu acho que ela faz geração e distribuição. CELP eu não sei se faz geração, acho que ela só faz distribuição. Mas então, a gente tem um título que a CEMIG, essa empresa, vai estar captando 2.160 bilhões de reais. E aí eu quero chamar a atenção já nesse documento aqui, ó, esse documentinho que a gente tem. Quero chamar a atenção aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. Abrir tudo. Ó, observem aqui, ó. O rating da agência Moody's, né? Então, A maior, então A maiúsculo, A minúsculo, 1. Então, certamente ele está uma categoria talvez aí abaixo de um AAA, mas eu já sei que é um papel, é um título que tem uma baixa probabilidade de me dar o calote. Lembram-se disso? Lembram-se? Responde alguém para eu saber que vocês estão aí. Eu não lembro, não. Vou mentir, não. Não? Vamos lá, hein? Ó. Nós passamos por uma aula. Lembra dessa daqui, ó? O chapéuzinho aí. Tá, curva de Gauss, tá. Opa! Aonde é que a gente chega? Sistema de classificação de risco. Então, o risco de calote, baixo risco, médio risco, risco elevado e já está em default. Então, a gente tem empresas grau de investimento, empresas grau especulativo. Então, ó, a gente está, segundo a classificação Moody's, olha aqui, ó, no segundo andarzinho, né, de classificação de risco. E aí, relembrando vocês,
Isso aqui é nessas classificações de risco, então estamos aqui na segunda faixinha, e o título, se não me falha a memória, esse título ele tem vencimento em 5 anos, então a probabilidade da gente levar o calote comprando um título da CEMIG com classificação Azão, Azinho 1, me permite dizer que é um título de baixo risco. Não sei se retomou ou recordou o William das aulas anteriores. Se não recordou, vale lá. O material e as transparências estão disponíveis para vocês aí no Classroom. Tá? A minha aqui está com anotações, mas eu acho que está uma limpinha para vocês. A gente tem isso aí. Legal? Agora, o professor. Sim. Lá naquela tabela só tinha letras, né? Esse 1 quer dizer o quê? Não, aqui, ó. Esse aqui, ó, é o nome da agência. Não, certo. Tá. AA1. AA1. Então, a gente está aqui, ó. Lá. O Azão A minúsculo. Tá certo? Então, eu já sei que segundo a agência Moody's, a classificação Azão, Azinho é o meu segundo patamar de risco. Ok? Então esse 1 aí é indiferente, né? Não, esse 1 é referente ao quê? Não, eu arriscaria dizer que ele tem um significado, sim. Provavelmente tenha uma numeração 1, 2, enfim, que não está aqui no meu material, mas... Mas, numa primeira aproximação, numa primeira leitura, estou vendo o título, ó, tal, ó o título. Estão me ofertando esse título. Tá. Vou comprar ou não vou comprar esse título? Vale a pena ou não vale a pena investir nesse título? O quão arriscado é essa empresa e esse título? Ok? Então, veja que essa informação ela já surge ou já salta logo aqui no começo. Beleza? Legal. Então, vamos lá. Então, a gente tem este aqui, que é o material publicitário. Então, é isso que vai se fazer uma campanha publicitária. Deixa eu ver que esse chat tem... Não, sim, pronto, muito bem. Vi ali no nosso chat, tinha aí uma série de manifestações a respeito do rating, do grau de risco. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nós temos um documento que rege este título aqui que está sendo ofertado para o público em geral. Esse documento, então, esse documento publicitário aqui, a gente vai ver, né, que ele é um resumo desse que eu mandei para vocês. A escritura de emissão. Só que a escritura de emissão, ela já não é tão bonitinha assim, tá? Com o logotipo da empresa, o logotipo das instituições financeiras que estarão coordenando a emissão ou a colocação desses títulos, e me permitam até diferenciar um do outro. Tá? Eu vou emitir, então, uma empresa, vou emitir o título. Se a gente pensasse num passado não muito distante, nós tínhamos a emissão física do título. Hoje não, hoje nós só temos uma emissão escritural. E aí, esse título vai ser emitido e ele vai ser vendido para o público investidor, ok? E esse público investidor poderá comprar esse título no dia da sua emissão ou no dia do seu lançamento e por um período à frente. Normalmente, até 180 dias da data da emissão. Mas isso aí vai estar expresso na escritura de emissão.
Legal? Então, vejam, esse título, que a gente vai chamar escritura de emissão, que foi o título que eu mandei para vocês, é uma escritura mesmo, tá? Então... Hoje, na verdade, eu vou na aula. Dá pra lavar, pá, você não tá aí, sério. Você também já quer falar, eu tô estudando. Começar a estudar agora. Então, é um documento que vai ficar registrado, e aí, ó, vamos pegar aqui o cabeçalho do documento. Instrumento particular de escritura da 7ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ação da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussiória em série única para distribuição pública com esforço restritos da CEMIG Geração e Transmissão S.A. Então, quem já viu uma escritura de um imóvel vai perceber que a gente tem algo, a gente vai perceber que a gente tem um documento muito parecido com uma escritura de um imóvel. Então, isso aqui vai ficar registrado lá, tanto na junta comercial, né, quanto vai ficar arquivado em um cartório. Okay? Então, essa escritura, vejam, é um documento físico que traz tudo que diz respeito ao título, e a gente diz, esse título ele vai estar lá. O quanto o cidadão que vai comprar vai pagar por ele, né? Que dia que ele vai pagar, de que forma ele vai pagar, e depois como ele vai colher os benefícios daquele título. Eu disse para vocês, para a gente avançar e caminhar, né? Aí a gente vai ter aí um blá 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 de autorizações, requisitos, enfim, documental, vai falar a respeito das garantias, o que é e como vai funcionar cada uma das garantias, né? Onde é a liquidação do título e negociação vai acontecer num sistema que a gente chama de sistema CETIP. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar neste sistema, tá? Mas o sistema CETIP é central de liquidação e custódia de títulos privados. Sim, está gravando. Está gravando, sim. Deixa me ver aqui, deixa me conferir se estamos a gravar, importantíssimo. Mas creio que sim. Então, estamos gravando, sim. Beleza. Então, o CETIP é onde vão acontecer as negociações. E aí, a gente falou características da emissão, não é características da debênture ainda. Então, ó, a presente escritura contempla a 7ª edição, valor total da emissão, então, 2.240.000.000, eu acho que eu estou com um documento publicitário diferente, acho que esse meu documento publicitário aqui é de 2 bilhões cento e alguma coisa, e eu acho que é a 3ª emissão. Tá vendo aqui, ó? Garantia firme, ó. 3 séries, é isso aí. Então, eu não estou com o mesmo documento publicitário que o meu documento da escritura, tá? Mas importante para que vocês saibam e que vocês tenham em mente é que existem os dois documentos.
Existe o documento público, que vai fazer a oferta pública, e quando uma corretora te mandar uma sugestão de compra de debêntures ou de nota promissória ou de qualquer outro título de dívida assim, ele vai te mandar este documento, prospecto de emissão. Legal? E aí você saiba que o prospecto de emissão traz as informações que estão guardadas no cartório e que num documento que se chama escritura de emissão. E lá está dito o que você vai pagar e como vai pagar e etc. Então, a emissão. Na emissão nessa escritura, ou nominal, ou na face dessa escritura, lembra-se do valor de face? Então, o valor de face dessa escritura é 2.240 milhões de reais na data da emissão. Então, esse é o que vai valer esse título. E aí, esse título ele vai ser dividido em 224 mil títulos, então 224 mil debêntures, e aí o valor que vai ficar é 10 mil reais para cada uma. Então, se você deseja comprar uma debênture desse tipo ali naquela oferta pública, o que você vai ter que fazer? Desembolsar 10 mil reais para fazer a compra. Vamos ver até aqui. Eu acho que o valor nominal dessa daqui também é de 10 mil. Ó. A gente tem o mesmo documento. Ó. Só que esse aqui é mais bonitinho, porque esse aqui não é o documento que está lá arquivado no cartório. Se você observar, esse que eu mandei para vocês está arquivado na junta comercial, tem o carimbo da junta, tem um cifrão e pai, não sei o que, tem selo, e cartório, e o do cartório vai ter o mesmo processo, a mesma ideia. É um documento extenso, né? Vamos aqui. Sumário da emissora. Então, vai dizer aqui quem que é a empresa, o que que faz, como que atua, blá, blá, blá. E vejam, se você estiver procurando emprego e souber quem é o dono da vaga, por exemplo, está querendo arrumar um emprego e sabe que o contratante é a CEMIG. Sugestão, procure na internet prospecto preliminar de emissão de debêntures, de ações e etc. E puxe esse documento, porque esse vai ser um documento atualizado daquela empresa. Então, você pode ter certeza que aquele é o documento mais atualizado e com as informações que a empresa quer que o mercado saiba e conheça que ela tem. E aí não preciso dizer. Se você é candidato a algum emprego, isso passa a ser extremamente valioso. Mas vamos passar aqui. Ó. Balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, xarará, e vai para lá e vem para cá. Poxa, tudo só para achar um. O nosso valor de... provavelmente temos aqui. Valor, ó, um quadrinho aqui, resumo, CETIP Selic, regra de negociação, book building, juros, o quanto vai pagar. Tá vendo aí, ó? Nessa questão, mas não é isso que eu quero achar ainda não, hein? Pronto. É muito longo, né? Muito longo. E eu acho que eu passei batido por ele. Certamente passei batido. Fui aqui. Desculpa aí, moçada. Vamos aí. Agora.
Melhor a gente apertar um F3 e características da oferta. Está na página 29. Característica da emissão. Característica da oferta. Resumo da oferta. Pronto, aqui, ó. Bem no comecinho para a gente. Quem é? 2000. Pronto, tá aí, ó. 2.160.000 debêntures, a da terceira emissão, composta por 2.160.000. Então, no caso dessa terceira emissão, o valor da oferta, o valor nominal, vai ser de R$1.000 para cada título, ok? Tá. Deixa eu voltar aqui para a nossa emissão. Aí temos as garantias, como já disse, ó, tá lá, ó, junta comercial, o carimbinho da junta, o que é, garantias reais, o que vai ser que vão ser as garantias reais, o que vai ficar lá depositado, em que tempo vai ficar, quem vai olhar, e aí, ó. Lembra-se que na última aula eu falei daquilo que a gente diz, o que a gente chama de securitização de recebíveis? De certa forma, é o que está sendo feito, é o que está sendo entregue aqui nessa operação como garantia. Aí, ó, cessão fiduciária de direitos creditórios decorrente do fluxo de recebíveis proveniente das atividades das usinas hidrelétricas referentes, Então, como é transmissão, ok? Então, e aí a gente tem também, pode ter esses recebíveis lastreados em conta de energia elétrica. Então, não se admire, por exemplo, se a conta de energia elétrica que chega na sua casa, ela esteja sendo utilizada como garantia para a emissão de um título desta ordem. Inclusive, pode até ficar como exercício para vocês encontrarem aí o prospecto de emissão de debêntures da CELP. Né? Vamos pesquisar aqui nosso próprio mercado, ver o que a gente tem. Né? Então, vamos lá. Então, tá lá, ó. Aí, recebíveis, o volume mínimo, o valor mínimo dos recebíveis. Aí, ó, observando os termos e condições nos contratos de garantia da escritura, o valor total das garantias reais deverá corresponder ao, no mínimo, 120% do valor garantido. Então, eu estou empenhando garantia real num valor superior, né, ao da minha dívida, em 20% superior ao valor que eu estou captando. Então, eu estou empenhando as minhas receitas futuras, ou estou dando em garantia as minhas receitas futuras num valor 120% acima do que é a minha dívida. Então, no caso, na verdade, 20% acima do que é a minha dívida. Né? Então, isso também emprega ou também confere segurança para a aplicação desse título. Então, eu estou comprando um título que tem aí um baixo nível de risco, que tem uma folga ou uma margem. Né? Aí, ó, vejam, interessante também, dentro da escritura de emissão, vem um item dizendo, ó, o que eu vou fazer com a grana que eu estou pegando de vocês? Estou pegando aqui 2.240 milhões de reais. Estou pegando essa grana toda de vocês. O que eu vou fazer com essa grana? Aí diz aqui, ó, os recursos líquidos obtidos pela escritura por meio de integralização das debêntures serão destinadas para o resgate antecipado ou, na data de vencimento,
das 144 notas promissórias comerciais de sexta emissão da emissora. Quem se lembra aí da gente ter falado a respeito das notas promissórias? Alguém se lembra aí? Sim ou não? Só para eu saber que vocês estão aí. Lembro não, professor. Lembro não, pronto. Então vamos lá, hein? Vamos lá, ó. Naquela mesma aula que a gente trabalhou probabilidade, trabalhou os exercícios, a gente chegou aqui, ó, títulos de fácil, títulos com vencimento único. E aí, ó, olha aqui, ó. Olha o que a gente escreveu lá naquele dia, ó. Uma nota promissória, tá? Então, uma nota promissória. Eu vou só fechar um pouquinho aqui, tá vindo um vento que vai me tirar a voz. Então, vejam, uma nota promissória, que pode ser uma nota promissória igual a essas que nós temos nas operações comerciais comuns, ou eu posso ter uma grana filha da mãe, como essa daqui, ó. 144 notas promissórias. Né? Então, o recurso líquido que eu vou pegar da debênture, eu vou pagar essas notas promissórias. Então, eu estou pegando 2 bilhões 240 milhões de reais para resgatar. Vamos até na curiosidade aqui, ó. Quanto que é cada uma dessas notas, ó? 2 bilhões 240 milhões. Isso aqui vezes 1.000. Pronto, tá aí. 240 bilhões. E vamos dividir isso aqui por 144 notas promissórias. Ou seja, eu tenho cada nota promissória desta vale 1,555 bi. Não, bi não. Vamos lá. Vou dividir por 1.000, por milhão. Então, temos aí 15,555 milhões cada uma daquelas notas. Ou seja, quem comprou essas notas promissórias certamente não foi o Silas, tampouco foi o Raul, viu? Provavelmente, essa nota promissória original, ela foi vendida, por exemplo, para uma instituição financeira, para um fundo de investimento e etc. Essa debênture agora, vejam, ela está sendo emitida com valor de face de 10 mil reais. Então, muito mais acessível, muito mais pulverizada que aquelas notas promissórias. Ok? Mas voltando aqui, né, eu acho que quem perguntou foi Raul, né, que não tinha visto a nota promissória. Então, normalmente a nota promissória é um título com vencimento único. Então, ele tem um valor de face. E aí, o que a gente está observando aqui, ó, com esta operação? E aí, por que uma empresa faria isso aí? Ó? Eu tenho uma nota promissória que vence aqui, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou emitir um outro título para pagar aquele e fazer aquilo que a gente vai chamar de alongamento do meu perfil de dívida. Então, eu vou alongar meu perfil de dívida, eu vou rolar a minha dívida 5 anos à frente. Beleza? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta até esse momento? Gilvan? A minha dúvida era sobre a nota promissória, que ontem eu fiquei meio enrolado. Mas pode tirar a dúvida agora ou só no final da... Não, pode tirar agora. Pode tirar agora, diga. Porque eu estava vendo você explicando lá sobre a nota promissória, que no final, aliás, antes de chegar na data
meio de recuperar o valor investido e tal, tem aquela oscilação, que pode ser mais, menos e tal. Isso. Aí, não sei se eu entendi correto, mas você disse que no final a pessoa recupera o valor investido. No caso, se... Veja, Gilvan, não o valor investido. Não o valor investido. Uma nota promissória, ela tem um valor de face. Vamos supor R$10.000, ok? Então, vejam, esta nota promissória, que tem este valor de face, R$10.000 aqui, quem tiver esta nota no vencimento vai receber quanto? R$10.000, ok? Beleza? Tá. Aí, o que é que vai fazer? E aí é uma coisa que a gente vai falar a respeito hoje. Quando você está aqui atrás, a gente tem uma coisa que é o título, esse título aqui, que está lá no cartório, ok? Depositado, e que diz o seguinte, ó, quem tiver esta nota promissória no dia 3, no mês 3 de 2025, vai receber R$1.000 para cada promissória dessa que ele tiver. Beleza? Certo. Legal. Só que, se você for comprar esta nota promissória, e aí ó, a gente usou essa outra aqui, ó. Se eu for comprar esta nota promissória, quando o valor e quando a taxa de juros exigida no mercado é 9%, essa nota promissória ela vai ter um valor de negociação de 422,44. Então, isso significa o seguinte, Gilvan. Entendi. Se você comprar esta nota hoje, Gilvan comprar esta nota hoje, Gilvan vai receber vai pagar R$422,41 e daqui a 5 anos, março de 2025, quanto que o Gilvan vai receber? Gilvan vai receber R$1.000. Então, o Gilvan vai ter remunerado o dinheiro dele a quanto? 9% ao ano. Beleza? Beleza, Gilvan? Certo. E aí, ó, observem. Lá. Deixa eu encontrar. Estou com tanta coisa aberta aqui. Tesouro Direto. Ó. Vejam que naquela data a gente falava em 2025. Temos aqui algum título pré-2025? Não tenho nenhum pré-2025. Mas veja o seguinte, que, olha, e se não me falha a memória, a gente estava trabalhando com esse título mesmo naquela data ali, 2031. Isso mesmo, que era o título com 10 anos e a gente tinha aqui o nosso título com 11 anos, é isso aí. Era esse mesmo o nosso título que estávamos trabalhando aqui, ó. Tanto que estava elevado a 10. Pronto, beleza. Então, veja, Gilvan, naquela data, você pagaria por um título que tem valor de face 1.422,41. Tá, veja, nós caminhamos daquela aula, que foi, se não me falha a memória, no dia 23, então estamos uma semana só atrás, beleza? Certo. Legal. Então, ó, esse mesmo título, então, se o Gilvan carregar esse título até o vencimento, quanto que o Gilvan vai ganhar? 9% ao ano. Beleza? Beleza? Beleza. Só que, vamos colocar agora o Silas. O Silas chegou hoje para comprar esse título. Só que a taxa agora está a 7,86. Então, se a gente fosse fazer aquele mesmo título, no vencimento ele vale 1.000, é no FV, o vencimento é em 10 anos, não tem pagamento intermediário, e a taxa de juros agora
está por 7,86. Vou desprezar os dias, porque a gente está aí com uma pequena quantidade de dias, né? Vou desprezar isso aqui. Veja qual seria o nosso valor. 469. Quanto que o Gilvan comprou? 422,41. 422,41 foi o que o Gilvan comprou na última segunda-feira, e hoje, se o Gilvan quiser vender, ele já ganha 11%. Então, veja, se o Gilvan quiser embolsar 11% hoje, Gilvan já pode embolsar. Vende o título por 4,69 e embolsa 11% no intervalo de uma semana. Por isso que eu disse para vocês, hein? E pode olhar lá atrás, está gravado. Se quer ganhar dinheiro, bota dinheiro nesse negócio aqui, ó. Numa semana você ganhou 11 pursa. Legal. Então, se o Gilvan, por exemplo, optar por vender hoje, o Gilvan vai repassar o título que ele comprou remunerando 9, beleza? Só que quanto está a taxa de juros hoje? 7,86. Então, se o Silas comprar hoje do Gilvan, o Silas vai pegar aquele título do Gilvan e que, se o Silas carregar até o vencimento, ele vai estar recebendo quanto? 7,86. Importantíssimo. Compreenderam essa ideia ou não? Agora entendi. Sim. Beleza? Então, o quanto você comprar o título, então, por isso que eu disse para vocês, né? Se você pensar numa caderneta de poupança, pagando 3,75, entra 70%. Acho que foi o que eu disse para vocês. Uma caderneta de poupança pagando 2,62. Se você pensar 9%, que era a taxa que a gente podia ter feito esta operação naquele dia, é 3,4 vezes uma caderneta de poupança. É por isso que eu disse, é fechar o olho e empurrar dinheiro nesse negócio, cara. Tudo bem, tem a instabilidade, tem a variação de preço, e você vai pegar pessoas que, do mesmo jeito que ela ganha valor, e aí uma outra observação que a gente fez numa aula anterior é que, como o título ele varia inversamente proporcional à taxa, se a taxa de juros sobe, o título perde valor. Se a taxa de juros cai, o título ganha valor. E aí, a taxa de juros, esse R, essa taxa exigida, lembram-se o que ela é? Prêmio por risco, mais taxa livre de risco. Taxa livre de risco é 3,75. O que que fez o preço subir, ou o valor da taxa, o prêmio por risco, ir até 6 e alguma coisa, ou 5,25, né, para chegar nos 9%? Foi o prêmio por risco. Então, o que fez, e o que tirou da normalidade, foi isso. Tirou da normalidade, elevou o risco. Então, a gente foi para o extremo do risco e agora a gente está retomando. Vejam, os cenários vão ficando menos nebulosos, apesar de negativos, eles passam a ser estimáveis, né? Então, uma coisa é você falar, eu não sei aonde vai parar o rombo. Outra coisa é, eu sei o tamanho do rombo, eu sei o quanto ele pode seguir, e eu sei que o governo pode lançar mão do grande trunfo que ele tem, que é a Casa do Tesouro. Então, ele pode abrir a Casa do Tesouro, né, e gastar dinheiro. É claro, tem implicações em termos de inflação, né, e aí, para os economistas, a velha e boa teoria keynesiana, né? Então,
eu posso escolher entre nível de emprego e inflação. Então, eu abro a casa do Tesouro, aumento o nível inflacionário, mas, enfim. Mas vamos deixar essa postura e essa análise econômica para uma hora oportuna. Deixa aqui ver esse chat, o que tem. Mas você pode resgatar a qualquer momento com a mesma taxa? Não. Veja, você não resgata a qualquer momento. Tá? Você não resgata. O que você faz é vender no mercado secundário. A empresa, que está escrito lá na escritura de emissão, tá? Então, se você for lá no documento da escritura de emissão, ela vai te dizer, e aí vamos até avançar, muito bem colocado aí, Leidiane. Vamos aqui na característica das debêntures. Então, data da emissão, então, quando emitimos o título, e aí, a partir desta data de emissão, e aí, ó, lembram, a gente registrou na junta comercial no dia 20, no dia 23, a gente disse, ó, a partir de agora, este título começou a existir. E na economia real, ele vai começar a pagar todas as suas obrigações conforme este documento que está expresso aqui. Legal? Então, não só a Leidiane, mas quem mais quiser comprar esse título, vai lá, né? E vamos pegar aqui o prospecto de emissão só para olharmos ali, ó. Quem está participando da emissão? Banco do Brasil Investimentos, BB Investimentos, na época HSBC, já não está mais no Brasil, e Banco Votorantim. Então, esses bancos, eles vão fazer a distribuição. Normalmente, eles fazem a distribuição para outras corretoras, tá certo? E aí, você, cliente da corretora, vai lá e fala, eu quero comprar este título. Do mesmo jeito que você vai falar, eu quero comprar uma ação ou qualquer coisa do tipo. Beleza. Então, e aí, quem vai comprar o título? Quem vai comprar o título, ok? Vai pagar lá os 10 mil reais. Beleza. Aí, comprei o título. Aí, esse título começou a existir a partir de amanhã. Ok? Eu vou puxar aqui mais uma informação para vocês. Mas antes de eu ir para essa informação e antes de dizer aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Então, o resgate do título, tá, Leidiane? Ele só vai acontecer lá no vencimento, ok? Então, ó, vamos seguir aqui, ó. Não é conversível em ações, a espécie, a garantia, debêntures nominativas, escriturais, sem emissão, valor nominal unitário ou valor de face, 10 mil, prazo de vencimento, data de vencimento, vencendo-se, ó, ressalvadas em ambos os casos a hipótese de liquidação antecipada da totalidade das debêntures. Então, vejam. E aí, ó, do vencimento antecipado, de resgate antecipado. Então, o resgate do título, o resgate da debênture, é algo que está vinculado ao emissor. E aí o emissor tem, conforme a escritura de emissão, uma data própria ou uma condição própria para que esse resgate exista. Ok? E aí eu vou continuar. A qualquer momento, se eu for vender, ok? Eu vou vender para um outro que vai me pagar o preço de mercado e aí ele vai ficar com a taxa. Então, veja, o valor do título
título, ele vai aumentar de valor, sim. A pergunta do Renato aqui, ó. Professor, então, basicamente, minha rentabilidade só aumenta com uma caída da taxa? Veja, não é a rentabilidade. O que vai aumentar com a caída da taxa é o valor do seu título, ok? A rentabilidade do seu título vai ser aquela que você vai comprar pelo valor de mercado no dia. Por exemplo, quem comprou esse título há uma semana atrás, comprou um título que paga 9%. Então, esse camarada vai ganhar 9%, não importa o período que ele vai ficar com o título. Olha lá, ó, título de dívida. Ó, o meu título de dívida, ele foi vendido por aqui, e se eu carregar ele até o vencimento, eu ganhei 9. E aí, no vencimento, vale o que está escrito naquele documento ali. Beleza? E aí, ó, vejam, aqui eu vou localizar essa curva do meio aqui, ó, que é o valor do documento, que é o que eu vou chamar de preço unitário ou valor do papel na curva, ou curva do papel, ok? Então, o documento, ou pelo documento, o meu título que paga 9, ele está aqui, ó, pum. Só que na hora que a gente tem uma queda na taxa de juros, então agora esse título vai pagar menos que 9. Então, ó, ele subiu de valor. Então, eu comprei por 422, quando ele pagava 9. Aí a taxa baixou para 7,8 e o título ganhou valor. Se eu vender agora esse título para a Leidiane, ou para o Raul, ou para qualquer um de vocês, ele vai comprar o título a partir da onde? Vou até colocar aqui, ó. E vou escrever em letrinha azul. Ó. Comprador deste título agora aqui, ó. Vou aqui para minha cor azul. Ó. Aí, ó, o Silas vendeu aquele título que ele comprou, e quem comprou agora vai ter um título que no vencimento vai remunerar ele quanto? 7,86. Percebem? Então, vejam, nós temos dois valores que caminham paralelos. O valor do título na escritura de emissão e o valor do título na sua negociação a mercado, no dia a dia. Beleza? Vamos lá, hein? Eu acho que eu estou falando demais e vocês estão falando de menos. Tá tudo belezinha? Estão todo mundo entendendo essa bagaça aí? Sim? Perguntando no chat, professor. Pronto, beleza. Beleza. Então, vejam. Percebe que você... E aí, ó, eu disse para vocês, acho que num dos nossos primeiros encontros, com um pouquinho de atenção, só com um pouquinho de atenção. Veja, cantei a bola para vocês. Né? Bateu 9, ó. E foi nesse dia aqui, ó. 3,75, 0,70. 3. Crise, na verdade, é oportunidade. E me lembro bem o que disse para vocês nesse dia, é a oportunidade de você ganhar com baixo risco. Porque aumentou o risco do sistema. Tá, legal, beleza. Eu vou aplicar meu dinheiro no agente de menor risco do sistema, que, é claro, o aumento na exigência de remuneração implica num aumento do risco, e aí é quantificar. Vai quebrar ou não vai quebrar? Mas
Legal. Legal. Vamos continuar aqui, hein? Então, nós temos valor nominal unitário do título, prazo de vencimento e, importantíssimo, remuneração do título, remuneração da debênture. O quanto ela vai remunerar, o quanto ela vai pagar, o quanto o cara que botar dinheiro nela vai ganhar com o tempo. Beleza. Ela tem atualização monetária. Ah, você fez uma pergunta. Desculpa, Leide. Qual seria uma aplicação com boa taxa, mas com a opção de resgatar a qualquer momento? Veja, Leidiane, essa apresentada aqui é uma delas. O Tesouro Direto, você resgata a qualquer momento. Porém, você tem essa flutuação, né? E aí você não tem uma garantia do valor. Se você quiser uma garantia do valor, você vai ter que encontrar uma opção de menor risco. E nesse momento especial em que estamos vivendo hoje, essa alternativa seria, por exemplo, uma caderneta de poupança ou até mesmo a sua conta líquida, sem nada colocado. Porque nesse momento de maior crise, de maior, é complicado você ter uma aplicação com uma boa rentabilidade sem te oferecer um certo grau de risco. É claro, na minha opinião, 9,5, que eu acho que chegou a bater aí na minha opinião, tem que fazer, tem que botar dinheiro, tá? Até porque é uma taxa interessante. Você pegou aí, eu cheguei a ver esse título aqui, ó, de 2035, eu cheguei a ver, se não me falha a memória, a 5,10. Inflação mais 5,10, pô. Inflação mais 5,10, tem que empurrar dinheiro tranquilinho, tá? Agora, são aplicações que podem sofrer flutuações. Então, não são opções de baixo risco, como cheguei a comentar com vocês, tá? Então, um título do Tesouro Direto, um título de dívida, ele não é um título que não te oferece risco. Ele te oferece, é claro, um risco menor que o investimento em ações, porque aqui, ó, se a empresa é uma empresa boa, se a garantia oferecida pela dívida é uma garantia boa, se ao longo do tempo, e aí é claro, viu Leidiane, se eu quiser maior segurança, eu posso escolher títulos com vencimentos mais curtos. Os títulos com vencimento mais curto, então, se a gente fosse pensar nesse leque de alternativas aqui, vencimento mais curto que a gente tem é 2023. Então, a gente está falando, e olha aqui, a gente está falando num título com 3 anos de vencimento e 5,4 de taxa. Então, ele vai ter aí uma tendência, e se não me engano, eu cheguei a ver esse de 2023 a 7,5. Porra, 7,5 não tinha que ter dúvida para colocar. Beleza, vamos lá. 19h34, seguimos no nosso documento, né? Então, espero ter respondido a pergunta. Beleza, respondi. Então, vamos lá. Então, a gente tem... de que maneira esse título vai remunerar? E vejam, as condições de mercado eram distintas do que elas são hoje. Esse título, não sei se lembram, ele foi emitido em 2016, não foi isso?
Temos até aqui em cima, ó. Data de emissão. Ó, 23 de dezembro de 2016. Vejam como as condições de risco estavam completamente diferentes, porque esta empresa é uma empresa de baixo risco, a gente viu lá o rating, né, dela, AA1, então está lá no top, um título com 5 anos de vencimento, me oferece 0,70 e alguma coisa, se não me falha a memória, de probabilidade de calote, então uma baixa probabilidade de calote. E vejam as condições de mercado, a remuneração que esse título paga. Sobre o valor nominal unitário das debêntures ou sobre o saldo do valor nominal das debêntures. E vejam, por que o saldo do valor nominal das debêntures? Porque essa debênture, o seu valor nominal, ele vai ser deduzido de uma amortização período a período. Lá para frente a gente vai ver isso aqui. Incidirão juros remuneratórios correspondentes a 140% da variação acumulada do DI. Então, vejam, você comprar esse título, então, ó, não tem o banco, e não sei aqui quantos aí de vocês investem. E se tiver alguém que investa, por favor, manifeste. Você vai fazer uma aplicação no banco, o banco vai falar, eu te pago 95 do DI se você deixar aqui durante tanto tempo, 98 do DI, não é isso? Alguém já teve essa daí? Manifeste-se. Ninguém? Ninguém? Ninguém nunca fez uma... Vamos aqui no chat, no nosso chat. Não. Então vejam. Você vai ver que muitas instituições financeiras, então se você for aí, por exemplo, lá no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e for aplicar o seu dinheiro, ele vai falar, eu vou te pagar 98% do DI. Beleza? Beleza, você vai falar, porra, tá legal. Aí você botou seu dinheiro lá. Aí ele vai pegar o seu dinheiro, ok? E vai comprar um título, por exemplo, deste aqui, que paga 140% em cima do DI. Sacou a jogadinha? Ele ganha 140 do DI e paga quanto para você? 98. Opa! Então a gestão ficou com quanto na brincadeira aí? 42 pursa. Bacana, né? Legal. É claro, a carteira dele vai estar diversificada, e aí você vai ter, dependendo do produto, a possibilidade de participar deste ganho. Banco que paga mais de 100%, professor. Sim, diga, quem perguntou? Adriel, Fala, tem Adriel. algum banco que paga mais de 100%? Pode ter, pode ter. E aí, é claro, quanto maior for a taxa paga, maior é o risco oferecido. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque senão a gente não termina essa brincadeira. Vejam, então o nosso título, ele paga 140 do DI. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Como é que a gente vai calcular esse valor que vai ser pago? Então, ó, os juros, eles vão ser iguais ao valor nominal atualizado, o valor nominal em cada um dos períodos, vezes um fator de juros menos 1. Descemos um pouco e a gente tem. O que é o J? Valor unitário de remuneração devida na data de pagamento da remuneração. Observem aqui, ó, com 8 casas decimais sem arredondamento, para não ter dúvida do que está acontecendo. Beleza? Valor nominal.
valor nominal ou saldo nominal unitário, conforme o caso, informado / calculado com 8 casas decimais também, sem arredondamento. Fator de juros. O produtório da taxa DI, lembram-se também na nossa transparência, na nossa transparência aqui, deixa eu tirar daqui, vou manter a nossa azulzinha ali, lembram-se na nossa aula, aquele símbolo que eu disse, é o valor do produtório, né? Então, é um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro, tá? Então, tá lá, Então, aquele fator de juros, ele é igual a quem? Ao produto dia a dia da taxa DI. Qual que é essa taxa DI? Uso percentual aplicado da primeira data de integralização, Então, vai usar aqui arredondamento de 8 casas. Quem é a taxa DI que a gente falou ali, taxa DI expressa ao dia, calculada com 8 casas decimais. Essa taxa DI aqui, é a taxa divulgada pela CETIP. Então, lembram-se também na aula anterior, possivelmente não se lembram, mas eu vou relembrar vocês, a taxa DI, essa taxa DI, ela é a taxa de juros que os bancos trocam dinheiro entre si. Então, é quanto um banco empresta dinheiro para o outro, tá? E aí, numa operação que a gente vai conhecer como operação overnight. Por que operação overnight? Porque toda instituição financeira, ela não pode terminar o dia com dinheiro em caixa. Só que uma instituição financeira, durante o dia, ela toma dinheiro de muita gente e empresta dinheiro para muita gente. Então, se eu for olhar o caixa do dinheiro, o caixa de um banco, todo dia ou sobra dinheiro, porque ela pegou muito mais dinheiro do que o que emprestou, ou falta dinheiro. Nesse caso, ela emprestou muito mais dinheiro do que o que ela ficou. Isso aí a gente falou lá em Financeira 1. Okay? Então, o banco, como ele não pode terminar o dia nem com dinheiro sobrando e nem com dinheiro faltando, ele vai para aquilo que a gente chama de mercado interbancário, por isso DI, ou depósito interbancário, e vai negociar a sua posição overnight. Então, se eu terminei o dia com dinheiro sobrando, eu vou para o overnight vender dinheiro. E se um outro banco terminou o dia com dinheiro faltando, ela vai para o mercado overnight comprar dinheiro. Beleza? Então, o quanto os bancos negociam dinheiro entre si, gera uma taxa dia a dia, essa taxa vai ser acumulada, acrescentada de 140%, então lembra ali, é 140 dividido por 100, vezes a taxa do dia. Pronto, legal. Para que serve isso aqui? Pergunto, para que serve isso aqui? Para a gente calcular o valor do papel na sua curva. Tá? Então, toda aquela continha ali, vai dizer o seguinte, o documento, ele vale isso. A despeito da cotação de mercado, que pode tanto trabalhar acima como trabalhar abaixo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos caminhando agora para o nosso fim, ou para o fim da nossa aula. O que é que a gente tem aqui? A gente tem
a série de pagamentos deste título. E aí, ó, vejam, este título, ele paga ao final de cada período. Ó. Então, é de mês em mês. Ó. Então, aqui ele pagou, e aí o título vale 3.147. Vamos puxar aqui para cima. 3.147. Em que dia? Ele pagou no dia 26/2/2002. Então, 2020. Quem tinha esse título recebeu essa diferença aqui, ó. 3.306. Entra. E aí é o título cheio, ó. No dia 21, o título cheio valia 3.306. Quem comprasse o título até esta data receberia o pagamento deste título nesta data. E aí, esse aqui é o valor do título vazio. E aí eu vou pegar o título vazio aqui, Ctrl V, 3.147, e vou pegar a diferença. Então, veja, quem tinha aquele título, no dia 26 de fevereiro, recebeu R$ 159,14 por esse título. E aí o título ficou vazio. Vazio de quem? Vazio de juros. E aí, ó, o título, 4.147, e aí a gente tem aqui, ó, o CDI dia a dia, acumulando. CDI do primeiro dia, do segundo, do terceiro, na produtória, ó, se eu pegar este aqui, ó, e dividir por este, eu vou ter a variação da minha taxa DI dia a dia. E aí eu vou vendo, ó, que este valor ele vai sendo acumulado. Só que ele não vai sendo acumulado aritmeticamente. Ele vai sendo acumulado geometricamente. Ah, então eu tenho aquele fator, né? Então o fator do DI, aí eu tenho os juros remuneratórios de 140% acima, e aí eu tenho o valor do título no final de março. Agora, inclusive no dia 23, ele pagou de novo. E aí, ó, quanto recebeu quem tinha um título dele? Recebeu a diferença, 359. Então, aqui, ó, 359. Aquele título que era 347. Na curva, ele veio para 359. E aí, ele pagou a diferença. Então, 359 para 3.004. Eu desprezei o centavinho aí. Ele pagou 155. Então, para cada título que você tinha dessa debênture, entrou no seu caixa 155. Como se fosse os dividendos de uma ação, como se fosse o pagamento de juros. É um pagamento que você vai ter todo mês. Então, o título ele paga todo mês. Ok? Legal? Beleza. Então, o que que a gente tem? Nesse caso aqui, ó, a gente tem lá o nosso título. Então, mês 1 ele pagou alguma coisa, mês 2 ele paga outra, mês 3 ele paga outra, mês 4 ele paga outra. Como é que é esta remuneração? Para saber isso aí, eu tenho que ir lá na escritura de emissão e observar. Beleza? Legal. A gente falou em valor presente ou valor de negociação do título. Legal? Esse valor aqui, ó, que eu estou apresentando para vocês, é o valor da curva do título. Então, quem tem este título, ok? A empresa diz o seguinte: eu pago por este título isso aqui de juros e eu pago pelo valor nominal do título atualizado isso aqui. Então, este título no documento vale 3.007. Legal. Vamos agora observar
a negociação desse título. Ó, vou abrir aqui um endereço, depois eu vou colocar o link de todos esses endereços aí para vocês. Não sei quantos aqui conhecem a Ambima, Associação Nacional das Empresas, Associação Nacional das Empresas de Mercado Aberto, né? Enfim. E aqui é neste mercado, no sistema CETIP especificamente, que esse título é negociado. E aí, ó, só para relembrar, a gente está trabalhando a escritura de emissão de um título que tem o código CMTR17. Então, a gente está com a escritura deste título. A gente viu que este título, na curva do papel, ele vale hoje 3.007. E dia 25/3, está aqui, ó, o último dia que teve negociação dele, foram negociados em 4 negócios 3.640 deste título, pelo valor de 960,13. Ou seja, 98,50 do valor de face, ou da curva do papel. Então, este resultado aqui é o equivalente a isso aqui, ó. Tá vendo esta linha vermelha regularzinha aqui, ó? É a curva do papel, ou é a curva do título no mercado. E aqui, ó, seria o valor de negociação do título. Beleza? Ufa! Vamos lá. Massa tudo isso, né, cara? Mas é muito complexo, né? E, ó, dá uma olhada aqui, ó, na negociação. Isso aqui, ó, Leidiane, você que tinha feito a pergunta, né? A negociação é feita no sistema CETIP, e aí você tem. Não é todo dia que você tem negócio, não tem tanta liquidez quanto um mercado de ações, mas você tem uma negociabilidade, ok? Então aí, ó, o título, no dia 10 de janeiro, ele era negociado aí 0,4% acima do PU, e aí, ó, com o advento da crise, ele está sendo negociado 1,5% do PU, ok? Do valor de face ou do valor de mercado. Então, vejam, uma pessoa que comprar esse título aqui, no vencimento ele vai receber quanto? Ele vai receber os 100%, porque no vencimento a empresa vai pagar os 100%. Sacou? Belezinha. Vamos lá. Vou dar um stop aqui. 42 na sala, muito bem. Estamos aumentando aí o nosso quórum. Vamos lá. Quem pode fazer uma rápida explanação aí e uma rápida manifestação de como foi a aula, se gostou, se conseguiu vincular essa bagaça toda? Rápidos comentários só para a gente finalizar aí até às 8, para eu poder renderizar o vídeo e já ficar ali. É muita informação, sem dúvida. Mas perceba, Gilvan, que a gente falou o corpo teórico, ok? Então tem ali aquele corpo teórico mínimo que a gente trabalhou em termos conceituais. E se você observar, risco, tá? Então é olhar aquele corpo teórico e observar a perspectiva. Uma coisa boa da gente gravar aqui é que depois dá para vocês fazerem uma revisão. E aí a minha sugestão é até a seguinte: podem até estudar, né, a teoria aí, aquele mercado, as pontas conceituais do exercício, e depois reassiste esse nosso
vídeo de hoje aqui. Mais alguém para pontuar aí? Fala, Adriel. Manda aí. Show, professor. Muito bem, muita gama de informação. Mas é importante saber que você tem um monte de coisa que você pode ganhar dinheiro, é só você prestar atenção. E se você for empresa, né? E aí, deixa eu só fazer mais uma, vou mostrar mais uma única coisinha aqui. Não, mostro na próxima aula, vai. A amortização, já foi informação demais. Vamos lá. Vamos aí? Então tá bom. Ó, vou tirar um print dessa tela aqui. Tudo bem? Para a gente fazer a nossa super chamada. E vamos tirar um print desta daqui também. Para a gente fazer a nossa... Pronto, é o que o povo está esperando, a chamada. A chamada. Vamos lá. A próxima, já tirei o print já. Bom, Ctrl V. Beleza. Vamos salvar como aqui. Vai ser a minha segunda página de chamada. Muito bom. Muito legal. E é isso. Feito. Vamos trabalhar os exercícios para o GQ. Nosso GQ ele vai ser virtual. A gente vai trabalhar um exercício. Penso aí que talvez seja interessante a gente pegar, por exemplo, uma escritura de emissão dessa e trabalhar com vocês em cima delas. Tá? E aí, como a gente não vai ter uma prova fixa, na verdade, como a nossa avaliação vai ser virtual, não sei se viram a nota do reitor e a nota da universidade, nós vamos continuar até o dia 18 na modalidade remota, como estamos. Do dia 18 ao dia 27, nós estamos no período do GQ, e aí no período do GQ a gente vai continuar na modalidade remota, só que aí a gente vai ter a entrega dos trabalhos limitadas às datas já anteriormente previstas no calendário escolar. Então, nós teríamos aí a proposição de um trabalho, um ou mais trabalhos para uma avaliação continuada de cada um de vocês e uma data limite para a entrega desta avaliação na segunda chamada, ok? E aí, esperamos em Deus que depois do dia 27 tudo já esteja retomado ao normal ou à normalidade e já possamos estar novamente lá na universidade, tá bom? Ô, professor. Sim, eu vou ter que encerrar agora por conta do meu tempo, senão eu não consigo começar a próxima aula. Diga. Rapidinho, sobre as outras cadeiras, será da mesma forma? Vai sair uma... A orientação é desta mesma forma, tá? Ia sair uma nota hoje para os professores fazendo toda a orientação. Beleza? Beleza. Então tá bom. Valeu para vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite.